passar depois para o Moodle, porque a Fundação também pede essa gravação para nós. Então, a aula de hoje é destacar os pontos mais interessantes do filme Entre os Muros da Escola. Este filme é um filme produzido na França, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas antes eu queria saber como é que vocês estão. Faz tempo que a gente não conversa, nós não tivemos aula semana passada porque foi feriado, né? E em relação ao filme, eu gostaria muito de saber quem assistiu o filme, para poder até ter uma noção de como que a gente vai poder trabalhar isso, né? Eu passei na sexta-feira e pedi para que vocês organizassem um tempinho no final de semana para poder assistir. A Duda falou que fez algumas anotações. É extremamente importante as anotações, porque ele é um filme complexo, ele traz muitas questões sobre a escola, não só sobre a escola pública, mas do funcionamento do sistema escolar, né? Então, eu queria que vocês começassem, antes de começar a falar, a Duda falou que pode começar a falar. Eu queria trazer algumas informações do filme. A Isabela disse que assistiu algumas vezes, fez análises. Maeli também. Eu queria saber depois se vocês gostaram do filme. Eu acho que é um filme obrigatório, não só para quem faz pedagogia, mas as pessoas que, como eu posso dizer, gente, que trabalham e que discutem a educação. E posso até dizer mais, até para quem não é da área da educação, ele traz muitos elementos sobre o funcionamento da sociedade. Então, eu anotei aqui algumas questões para discutir com vocês sobre o filme, que pode ser de grande importância para a gente continuar com a discussão. Jordana, você já assistiu Entre os Muros da Escola? Me parece que já, né, pelo comentário que você tinha feito. Oi, Pro, tudo bem? Que saudade, que honra, né, estar de volta aqui. E já assisti, eu gosto muito desse filme. É a Pro. Peraí, só um minuto. É a Pro, filha. Dá oi pra Pro. Oi, Pro. Oi, Riqueza! A Heloísa tá aqui comigo, então abriu o microfone, a gente vai escutar muito a voz dela. Mas eu gosto muito do filme, eu acho que ele trata pontos principais da educação. Peraí. Você lembra de alguma cena que tenha te chamado a atenção, Jordana? Pro, espera só um minuto que eu vou correr atrás dela. Sem problema. Então, gente, eu vou falando algumas questões aqui, até a Jordana voltar. O filme tem como direção Laurent Cantet. Ele é um filme que tem 12 anos, vai fazer 12 anos, é de 2008. É muito interessante porque, não sei se vocês prestaram atenção, se vocês pesquisaram, mas o professor, ele é professor mesmo, ele escreveu, o François, ele escreveu um livro sobre a prática dele como professor, François Begadier, eu acho que é assim que fala, François Begadier. Ele escreveu esse livro, escreveu a prática dele e depois isso se transformou em um filme. Então, aqueles alunos são alunos mesmo, são alunos de verdade, são alunos que se tornaram atores enquanto fizeram esse trabalho. E o François também, no filme ele faz o papel de François Marin, mas na realidade ele chama François Brigadier. E esse filme ganhou vários prêmios, ganhou o prêmio da Palma de Ouro, o César de melhor adaptação, e um outro prêmio que chama Mais. Ganhou 3 prêmios interessantes. No ano que ele ganhou o Palma de Ouro,
Foi um ano que tinham outros filmes também bastante interessantes, e ele passou pela crítica e ganhou esse título que eu reconheço também como um título de um filme muito interessante. O filme acontece sempre no espaço da escola, como vocês observaram, na sala de aula, no pátio ou na sala dos professores. Por isso, chama Entre os Muros da Escola. Não só por esse motivo, tem outros motivos também, e eu acho que vale a pena a gente discutir depois, se existem, do ponto de vista de vocês, outras reflexões que permitem nós analisarmos por que chama Entre os Muros da Escola. Se há muros subjetivos, além dos muros físicos observados na escola. A gente percebe que são alunos que moram ali no entorno da periferia da França, de Paris, que têm diferentes culturas. São alunos que vêm de origens diferentes, culturas diferentes, países, etnias diversas. E o filme trata de uma questão que é aprender a jogar a tal da regra do jogo do sistema escolar. Isso que está o tempo todo em pauta, né? Então, o filme traz questões relacionadas ao ensinar, a limitação da escola pública, ao clima hostil que se percebe muitas vezes na relação aluno-professor, aluno-aluno, aluno-sistema, aluno-gestão escolar, direção, aqueles conflitos interessantes no conselho de escola, no conselho de classe, são pontos extremamente importantes para nós trazermos aqui para a nossa aula de hoje. A Jordana voltou? Acho que não, mas não tem problema. Eu vou trazendo alguns pontos do filme e depois quero ouvir a opinião de vocês. Então, tem uma cena, uma das primeiras cenas, muito interessante, que acontece na sala dos professores, e quando um professor mais antigo deseja boa sorte para um professor novo. E aí ele vai trazendo narrativas dos alunos. Quem é bom aluno, quem tem dificuldade. E aí, a primeira questão que eu gostaria de fazer com vocês, quando eu entrei na rede pública municipal de Santo André como professora, há 20 anos, hoje eu não estou mais na rede, eu exonerei faz menos de um ano. Mas quando eu tinha 21, eu entrei na rede e trouxe aqui uma narrativa que eu coloco na minha dissertação de mestrado, que tem a ver com o que nós observamos no filme. Eu vou ler para vocês uma parte da minha apresentação do mestrado. Este estudo tem como objetivo examinar o funcionamento dos conselhos de classe na rede pública municipal de ensino de Santo André, no regime dos ciclos implementados no decorrer de 3 gestões administrativas que ocorreram no período de 1997 a 2008, quando acabei essa análise do tempo, quando começou o filme, quando foi rodado o filme. Então, essa pesquisa que eu fiz foi a pesquisa dos conselhos de classe que ocorreram na rede municipal de ensino durante 12 anos, durante 3 gestões administrativas. Eu faço uma análise do que havia nos registros das atas dos conselhos, do que os professores se queixavam nesses conselhos de classe, quais eram os problemas que esses alunos aparentavam ter ou realmente tinham, qual era a opinião dos professores nestes momentos do conselho, porque eu fiz também pesquisas por meio de entrevistas com os professores da rede e também com equipes gestoras da rede. Continuando. A inquietação e o desejo de pesquisar esse tema partem de uma experiência que teve início em meados do ano 2000,
quando ingressei na carreira do magistério como docente. Recém-formada no Cefam e cursando o segundo ano da graduação na pedagogia no Centro Universitário Fundação Santo André, comecei a ministrar aulas em uma turma de terceira série. Na época era terceira série, a gente não falava ano ainda. Lembro-me de que ainda nos primeiros dias de trabalho, na ocasião de uma reunião com os professores, identifiquei Anita, colega que havia trabalhado com essa turma no ano anterior. Anita, não era esse o nome, era outro, porque eu fiz modificações. Anita pegou a lista dos alunos e disse quais, em sua opinião, eram os mais inteligentes, aqueles com os quais eu teria problema. Abre aspas. Olha, Isabel, esse aqui tudo bem. Este aqui vai te dar trabalho. Esse mal escreve o nome. Esse é esperto, esse é bagunceiro. Mas se você for firme, ele te atende. Esse é caprichoso. E assim continuou até o fim da lista, até o fim da lista. Com o tempo, fui conhecendo cada um desses alunos, bem como experimentando sentimentos como o contentamento e a angústia. Este último devido ao fato de os alunos ainda não dominarem a leitura e a escrita. Alguns não dominavam a leitura e a escrita. Mesmo estando há pelo menos 3 anos no ensino fundamental. Incomodava a minha forma como a escola lidava com essas crianças. Queixas feitas pelos professores recaíam sobre o próprio aluno ou sua família. A instituição escolar pouco ou nada se questionava em relação à não aprendizagem dos alunos. Fechei. A primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês é essa cena na sala dos professores. E isso que eu narro há 20 anos como professora na rede pública municipal. Tem semelhanças. Por que, na opinião de vocês, existem semelhanças entre o diálogo de professores na França em 2008 e o diálogo que eu faço com o meu texto em 2010 aqui no Brasil, sendo países diferentes, realidades diferentes? Por que são semelhantes esses discursos? Oi, boa noite. É a Fernanda que está falando. Um dos motivos pelos quais eu acredito que há semelhança é que o nosso sistema de ensino, ele é completamente influenciado pelo sistema de ensino europeu. Então, o nosso sistema de estrutura de currículo, estrutura da sala, estrutura de conselho, tudo isso é herança, por assim dizer, do sistema de educação europeu. E outro motivo é por conta de problemas, assim, estruturais, eu diria, que também são influências de sistemas europeus. Questão de hierarquia e você rotular crianças problemáticas, enfim, eu acho que seriam 2 pontos. Muito bem, Fernanda. Quem mais? Pro, tudo bem? Tudo bem, é a Duda, né? Isso. Eu fiz algumas anotações, mas eu acho que pode ser um pouco repetir o que você falou, mas posso ler? Pode. Eu vou ler, então. Desculpa se estiver meio desconexo, tá? Tranquilo, pode ir. Bom, coisas que eu reparei os professores, né, com certo desgaste emocional e com um olhar meio pessimista para o ano letivo. E já, como você falou, dando estigmas, né, de alunos bons e ruins para os novos professores, o que afeta diretamente na relação, antes mesmo dela existir. E eu reparei também que numa tentativa de fazer com que os alunos expressassem, o professor, esse François,
ele se torna um diálogo pouco construtivo e com certa agressividade de um para o outro, né? Falta incentivo e liderança por parte dele, para que o aluno reflita sobre o seu papel na sua própria realidade e veja seu potencial dentro da sua vida. O respeito, ele ocorre pelo medo, né? São criados muros que distanciam o professor e aluno por conta da imagem autoritária que ele passa. E eles não veem ele como um líder. Muros que limitam o mal ao bom comportamento do aluno. E ao invés de procurar a solução, né, da vida cotidiana, falta, acho que, a relação família-escola, né? Uma cena que me chocou muito foi a cena da menina que ela pede ajuda para ele, que ela fala que ela não conseguiu aprender. E ele meio que desmerece isso, sabe? E ela acaba passando de ano, mas sem aprender, só porque ela decorou. E isso acontece muito. Muito bem. Destaques Acho que importantes. é, somos vítimas, né, de um senso comum, que faz a gente acreditar que a gente está preparado para lidar com esse tipo de situação. E tá tudo bem não estar preparado, porque acho que é isso que é ensinar. É ensinar e aprender ao mesmo tempo, sabe? Uhum. É É isso isso, mesmo. o filme me deu mais vontade ainda de atuar, para poder mostrar para os alunos que eles têm capacidade, sim, e que cada um tem sua particularidade, independente de raça, de cor, de condição social, sabe? Acho que esse é o papel do professor, mostrar para o aluno que ele é capaz, mesmo que ele não acredite nisso. Uhum. Muito bem. A fala da Maria Eduarda trouxe algumas questões que reforçam um pequeno vídeo de 5 minutos que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar agora esse vídeo. Ele fala do conceito de capital cultural para o Pierre Bourdieu. Eu sempre falo para vocês sobre isso, mas acho que hoje cai como uma luva trazer esse pequeno vídeo para vocês, para a gente poder partir dele também as nossas análises. Eu só preciso que vocês me digam se vocês vão conseguir. Opa! Se vocês vão conseguir ver o vídeo e ouvir. Momento de dominação. Um minuto. A escola é um lugar onde o conhecimento é transmitido de forma democrática. Está bem baixo. Vocês que estão conseguindo ouvir, eu não consegui colocar algo mais alto. Boa O noite, meu. Está cortando um pouco o som para mim. Oi? Para mim, estava cortando um pouquinho o som. Tenta colocar a legenda no vídeo. Tá, vou tentar colocar a Do legenda. YouTube mesmo. Tá. A escola é um lugar onde o conhecimento é transmitido de forma democrática, igualmente para todos os alunos. Aparentemente. A escola é um lugar onde o conhecimento é transmitido de forma democrática, igualmente para todos os alunos. Aparentemente. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, que viveu até o início deste século, percebeu que o ensino não é transmitido da mesma forma para todos os alunos, como a escola faz parecer. Segundo ele, alunos pertencentes às classes sociais mais favorecidas trazem de berço uma herança que ele chamou de capital cultural, ou seja, capital de cultura. Meu pai adora eletrônica. Minha mãe já é clássica. Gosto bastante de eletrônica, funk, rap, rock, pop. E antigamente, quando eu era pequena, eu achava isso uma bobagem. Assim, era música antiga, tudo tal, eu não gostava, né? Aí, ela colocava tanta pra mim ouvir que eu me acostumei.
ela já me levou no Museu da Língua, aí meu pai também já me levou para passear. Assim. Eu e a minha mãe, nós só foi no Parque Vila Lobos, só nisso. Eu já fui com meu pai na Pinacoteca, ver uma exposição sobre coisas do Japão. A cultura são os valores e significados que orientam e dão personalidade ao grupo social. A capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para explicar como a cultura, em uma sociedade dividida em classes, se transforma numa espécie de moeda que as classes dominantes utilizam para acentuar as diferenças. A cultura se transforma em instrumento de dominação. Além disso, a classe dominante impõe às classes dominadas sua própria cultura, dando-lhe um valor incontestável, fazendo com que seja cultura boa. Bourdieu percebeu essa dinâmica e a batizou de arbitrário cultural dominante. O arbitrário cultural dominante nada mais é do que uma cultura que se impõe sobre outra. Uma das mais importantes contribuições desse pensador para a educação foi transpor toda essa ideia para dentro da escola. A escola, simuladamente, contribui para que essa cultura dominante continue sendo transmitida como tal, e dessa forma acaba favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Os desfavorecidos são justamente aqueles alunos que não tiveram contato, através da família, com o capital cultural. Seja na forma de livros, coisas concretas, seja por não terem tido acesso a lugares e informações facilmente acessíveis para os estudantes mais ricos. Eles não conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza. O aprendizado para eles é muito mais difícil. Bourdieu entende que assim a escola marginaliza os alunos das classes populares, enquanto privilegia os alunos mais dotados de capital cultural. Por isso, o discurso de igualdade que a escola prega não funciona na prática. E os filhos de pais diplomados, que tinham esta familiaridade com o universo, com saber que a escola cobrava, eles tinham mais chance. Não é porque a classe popular tinha uma incapacidade, não é que eles não tinham cultura, mas eles não tinham a cultura que a escola demandava. A escola não cobra dos alunos apenas o que foi ensinado. Ela cobra outras habilidades, que são fáceis para uns e estranhas para outros. Assim, ela acaba enfatizando as diferenças. Os alunos que cresceram em culturas distintas ou que não possuem um bom capital da cultura dominante se enganam e pensam que a dificuldade é falta de inteligência. Um exemplo dessa dominação cultural das escolas é a escolha das matérias mais importantes. Não é difícil perceber que no currículo, disciplinas como física, matemática e história são mais valorizadas do que desenho ou educação física, por exemplo. Assim, a dominação de uma classe sobre outras se mantém. Pierre Bourdieu acreditava existir uma saída para toda essa violência simbólica, exercida inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo esse funcionamento velado da instituição. Exercido inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo esse funcionamento velado da instituição. E aí? Conseguiram assistir? Sim. Sim, professora. E então, vocês conseguiram fazer alguma relação entre o que o Bourdieu traz sobre capital cultural com o filme? Sim, Pro. É a Camila que está falando, Camila Maria. Eu vi o que ele falou,
tem a ver numa parte do filme que eu não sei se o professor está ensinando o futuro do pretérito ou se é pretérito imperfeito, e os alunos começam a falar assim, mas aonde que eu vou usar isso? E aí ele fala assim, não, isso daí é um negócio de pessoas mais refinadas, assim, de burgueses, assim, sabe? E aí, sabe, isso pegou em mim, porque a gente realmente não usa, né? Muito. A gente usa. A gente só não sabe onde, e não sabe como, porque a escola ensina, mas não ensina para quê? E não ensina a funcionalidade, muitas vezes. É verdade. Mas tudo o que a escola ensina tem uma praticidade na vida social, na sociedade. Algumas desses conteúdos, os alunos terão possibilidade de vivenciar, e outros conteúdos ele vai passar a vida inteira sem entender para que aquilo foi aplicado enquanto conteúdo na sala de aula. A física, conceitos da física, conceitos de química são extremamente importantes, está? Esses conceitos estão no nosso dia a dia o tempo todo. Porém, a forma como a escola trabalha esses conteúdos não se aproxima da vida prática dos alunos. Logo, eles não encontram sentido, não encontrando sentido, perde-se o prazer em aprender. Então, esse pequeno vídeo do Bourdieu, né, ele traz esse destaque, que é o arbitrário cultural dominante. Essas três palavras, ela tem significados muito importantes. O que é arbitrário? Arbitrário porque arbitra sobre aquilo que o aluno vai aprender. Não tem uma discussão dialógica, não tem uma discussão de ir e vir de duas mãos. A escola arbitra sobre aquilo que o aluno tem que ensinar, né? Arbitrário cultural dominante, porque vai exigir deste aluno uma cultura dominante, muitas vezes ignorando os aspectos culturais que esse aluno traz da sua realidade, da sua ancestralidade, da sua vida, da sua comunidade como um todo, como se as questões que esse aluno tem de vivência não tivesse a mínima importância, e o que passa a ter importância é, por exemplo, essas cenas que nós observamos nos primeiros momentos do filme, que é o ensino do pretérito imperfeito. Eu também não lembro exatamente qual era o conteúdo, né? E tem uma questão muito interessante, que também fala nesse pequeno vídeo, que a escola, ela cobra não somente o que ela ensina, mas ela cobra também uma postura que parte da sua comunidade escolar não teve a oportunidade de aprender. Então, vocês podem me dar alguns exemplos de situações em que a escola ensina, cobra um ensino, em que ela não proporcionou para os alunos? Boa noite, Isabel. Desculpa, não entendi sua pergunta, cortou um pouco para mim. Eu repito, a escola, ela cobra, eu vou até explicar melhor, Tereza, ela cobra dos alunos algumas coisas que ela não trabalhou, ou às vezes trabalhou, mas não trabalhou o suficiente. Tem uma cena em que o professor cobra do Suleimani que ele leia o que ele escreveu. E aí ele fala, leia o que você escreveu. Não, porque eu não gosto de falar da minha vida. Leia o que você escreveu. Meu nome é Suleimani e não gosto de falar da minha vida, porque da minha vida sabe eu. Aí é muito interessante, porque o que eu observo no dia a dia na escola, essa escola do François Béguedier, era uma escola de 8º ano, né? Uhum. E eu observo coisas muito parecidas numa escola de ensino fundamental 1. Há uma valorização
imensa da escrita, do texto escrito do aluno, né? Uhum. E aí o professor fez uma crítica, você não escreveu muito, né, Suleimane? Que ruim isso. Ele fala, gosto de escrever. Então, esta cena se relaciona muito com essa parte do vídeo, que é aquilo que a escola cobra, sem muitas vezes ter dado esta base para o aluno. Porque eu vou dizer para vocês, a escola geralmente não trabalha a produção de texto como deveria ser trabalhado. E, Tereza, você já fala, tá? Só terminar esse raciocínio. Então, meninas, este meu trabalho aqui, que eu gostaria que vocês lessem, porque ele é muito importante. De novo, aqui a dissertação de mestrado. Ele é muito importante para ajudar as pessoas a entenderem o sistema de ensino, como que funciona o sistema de ensino. Quando eu faço essa pesquisa, eu continuei muito apegada, apegada não é o melhor termo, mas eu continuei muito, como eu posso dizer, eu não diminuiu o meu prazer em trabalhar na educação, mas ele trouxe outras perspectivas das dificuldades que a escola tem em trabalhar dentro do sistema, porque nós temos dentro da escola, isso tem a ver com o filme, muitas limitações que a gente não consegue transpor aquilo que já está dado dentro do sistema. Lembrando que a escola pública, ela está dentro de uma instituição do Estado. E o Estado, historicamente, tem servido a uma classe social que é o atender às demandas do mercado de trabalho, que nós já falamos isso diversas vezes. Quando a escola, o sistema escolar, ele vive, ele se projeta, ele se planeja para entender as necessidades desse capital, ele acaba tendo dificuldade, o professor, as equipes gestoras, os alunos, acabam tendo dificuldade para poder tornar essa escola uma escola mais humana, mais criativa, porque ela está dentro de uma perspectiva de Estado, historicamente atua para a reprodução da desigualdade social. Já vou pegar aqui e já mostro para vocês. Ó, a reprodução. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Jean-Claude Passeron e Pierre Bourdieu escreveram este livro que chama A Reprodução. O que eles dizem? A escola é uma das principais instituições que contribuem para a reprodução da desigualdade social. Nós já trabalhamos isso também em outros momentos. Vocês, por favor, não estranhem este convidado que entrou na sala, tá, gente? É o meu convidado para a aula, Gilmar. Então, quando ela traz essa perspectiva, né? Por que eu estou falando de novo da minha dissertação de mestrado? Uma das cenas mais importantes, do meu ponto de vista, do filme, se passa no conselho de classe, que depois eu quero discutir isso melhor com você. Mas o que eu percebo, meninas? Eu faço uma análise das atas do conselho de escola. Então, eu percebo que tem algumas queixas recorrentes no primeiro ano, das crianças de 6 anos. Do que os professores reclamam dessas crianças de primeiro ano? Tem muita queixa assim, não conta até 10. Não conhece as letras do alfabeto. Certo? Segundo ano, lê muito mal, não conhece as letras do alfabeto. Terceiro ano, as mesmas, digamos assim, as mesmas queixas. Quando esse aluno vai para o quarto e para o quinto ano,
É aí que aparece a queixa de que ele não produz textos. Aparece assim, textos pobres. Não consegue produzir textos. Agora, me diga uma coisa. As crianças podem produzir textos desde a educação infantil. Vocês sabiam que crianças pequenas produzem textos? Oi, eu não sabia, mas acredito que, assim, desde que ela aprenda as letras e saiba ler e escrever, elas conseguem fazer isso. Não com tanta profundidade, mas dentro daquela possibilidade deles. Quais são os tipos de textos que a gente produz? Nós podemos produzir também, Tereza, textos orais. Verdade. Eu só imaginava no escrito, é verdade, texto oral. Sim, porque a gente já remete para o escrito, mas aí Sim. eu trago a perspectiva de que existe também os textos orais, né? A oralidade, para ficar mais claro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque os professores só começam a cobrar dos alunos no 4º e no 5º ano, com 9 e 10 anos, que eles não sabem escrever textos escritos. Mas o que eu percebo? Eu percebo que no 3º, 2º, 1º e educação infantil não trabalhou a produção de texto. Então, o que seria interessante? Seria muito interessante que, desde a educação infantil, os professores estimulem as crianças a produzir textos orais. Vai contar as histórias diversas, as histórias de Chapeuzinho Vermelho, seja histórias conhecidas ou não, pede para as crianças repetirem como começa essa história. E depois que a Chapeuzinho Vermelho se perde no bosque, o que acontece? E depois que ela bate na porta da vovozinha, o que acontece? E depois? E a criança vai falando, isso chama encadeamento de ideias e produção de texto oral. Esta produção de texto oral ajuda a criança futuramente a produzir textos escritos, porque primeiro passa por uma capacidade mental dessa produção. Ninguém nasce sabendo escrever. Escrever é uma ação difícil. E além de ser uma ação difícil, escrever é uma ação que pressupõe idas e vindas, pressupõe revisão. A gente escreve hoje, deixa esse texto de molho, amanhã revisita esse texto de novo para ver se está bom. Nós, na escola, nós lidamos com os textos escritos de uma forma um tanto quanto equivocada. Uma que é tudo muito rápido, né? Os textos, eles passam, você dialoga, você retoma. A escrita, ela passa por essas diversas etapas que vai servir para qualificar esse texto. E aí, o que eu percebi nessa minha pesquisa? Eu percebi que as crianças não vivenciavam uma produção de texto e quando chegava no 4º e no 5º ano, os professores achavam que elas tinham que estar prontas, mas elas não tinham vivenciado. Então, isso traz uma perspectiva desse pequeno vídeo que nós assistimos, que a escola muitas vezes cobra aquilo que ela também não ensina. E a produção de texto, ela é um saber, um conteúdo muito valorizado na sociedade como um todo. Né? Uma pessoa que escreve bem é uma pessoa que ela é elogiada. E aí eu queria que vocês me dissessem quais são as profissões que exigem, não só em relação à profissão, mas quais são as situações em que é muito importante que nós escrevamos textos muito bem escritos. Jornalista? Jornalista. Eu acho que a área de direito também tem que estar com uma escrita bem alinhada, a fala também. Acho que o professor também. Eu acho o professor também. Professor também. Professor que tem que fazer relatório, né? E outra, Professor, também escreve os livros, né? Os livros que nós vamos aprender também, não é? Lá na infância.
Eles não escrevem os livros didáticos também? Ou não? Quem? Professores? Professores? É. Alguns Tem escritor também, né? Escritor. É. Uhum. escritores. Então, vocês concordam que existe uma gama de situações em que escrever não é tão escrever bem, é muito bacana escrever bem, mas que não vai ser uma questão tão fundamental na vida de uma parte importante da sociedade? Sim. Vocês concordam? Ok. Eu acho que até agora eu tô achando isso. Até então, né? Até então eu tô achando isso. Agora, me digam uma coisa: a escola ensina a argumentar? Olha, eu vou falar por mim. Não. Definitivamente não. Não ensina. Ensina a defender ponto de vista? Não. Oi, professora. Não ensina. Acho que a gente aprende a defender um ponto de vista de uma forma concreta na faculdade. Porque Na a escola, raça. na raça, porque a escola não te proporciona isso. Ela proporciona que você não tenha o conhecimento. Que você está ali para adquirir o conhecimento. E não que você já tenha alguma coisa como conhecimento para poder debater com aquilo. Inclusive, queria comentar uma coisa. Eu percebi pelas atitudes digo, no caso do professor, né, que sempre que alguém levantava algum ponto, ele questionava, mas não era um questionamento saudável. Ele sempre apontava o que estava errado no discurso do aluno, muitas vezes apontava que o aluno deveria ter levantado a mão primeiro, então não era para ele ter falado espontaneamente. E isso é uma coisa muito comum, ensino fundamental, ensino médio, tipo, você aprende que é para você ficar calado, porque se você falar, alguém vai apontar que você está falando só besteira, seja o professor ou às vezes até outros colegas. E uma coisa que eu percebo que quando a gente tem alguma aula, isso agora na faculdade, a gente está na faculdade, onde supostamente não vai ter censura, assim, dessa forma, só que eu percebo que muitas pessoas na faculdade, elas já vêm com, parece que é como se fosse um trauma do ensino médio, que as pessoas na faculdade, elas não falam, tipo, pelo menos na nossa sala, tipo, eu percebo que realmente são algumas pessoas que falam e a maioria sempre fica quieta, tipo, todo mundo sente aquele medo de falar, está falando alguma coisa de errado, porque foi isso que a gente aprendeu no nosso ensino fundamental e ensino médio. E aprendeu durante muito tempo, né, Fernanda? Toda vez que eu Sim. vou falar alguma coisa, eu fico toda me tremendo, me dá uma vontade de chorar, tipo, eu acho que eu tô falando errado. E eu acho que é porque eu passei por muita coisa assim disso no ensino médio, sabe? Eu passei por muitos problemas e os professores não viam, eu tentava falar, e assim, eu tive uma professora que me ajudou, porque o restante achava que, tipo, eu não tava nem aí, sabe? E, nossa, isso reflete muito hoje em dia pra mim, eu tenho uma dificuldade enorme em falar, eu sempre acho que eu tô falando besteira, sabe? É muito ruim, mas eu tô tentando trabalhar isso. É muito Fica importante insegura, né? trabalhar e estudar. Podem continuar. Desculpa, Isabel, eu entrei na sala, eu já estava ouvindo a Duda falar, então eu peguei a aula meio que andando. Mas lá naquele filme que nós assistíamos, eu vi uma coisa que me deixou um pouco. Eu até pensei que ia desenrolar no final do filme, que foi a fala do professor, que ele comenta que depois de setembro é que o aluno começou a dar problema. Eu falei, vamos esperar que lá no final vai ter alguma coisa que em setembro aconteceu. E isso me deixou curiosa, né? E não desenrolou. E ele apontava, olha, a partir de setembro é que o aluno começou a ficar assim, a turma começou a ficar assim, mas não desenrolou, não foram atrás para saber o porquê. Isso que me chamou um pouco a atenção. Ou, quer dizer, me chamou muito, né? Tanto é que eu queria saber o que ia acontecer lá no final. Certo. Meninas,
ainda nessa questão da argumentação, nós precisamos, dependendo da profissão, mas em linhas gerais na vida, mais da oralidade ou mais da escrita? Muito mais da Da oralidade. oralidade. Falamos junto. A oralidade, ela tem muitos conteúdos extremamente importantes. Defender ponto de vista, refutar ideias, argumentar, apresentar. Mas, Pro, você não acha que os dois são necessários? Porque, tipo assim, tem gente que tem mais facilidade em falar. E tem gente que tem mais facilidade na escrita, em relação a se expressar, sabe? Sim, Duda, mas no nosso dia a dia, convivendo com as pessoas, nós estamos falando muito mais do que nós estamos escrevendo. É que agora nós estamos em isolamento social, mas no dia a dia, no seu trabalho, com os seus amigos, ou na rua, comprando pão, que seja, você está lidando com oralidade, não com a escrita. Então, por isso que, bom, para mim, pelo menos tem um peso maior. Não, claro, mas eu entendi o que você quis dizer. Entendam que quando eu falo valorizo a oralidade, não é em detrimento do texto escrito. Eu estou problematizando com vocês quando a gente usa mais e qual que a gente usa mais. No nosso dia a dia, nós usamos muito mais a oralidade e é um aspecto que a escola não trabalha. A escola não trabalha oralidade. A escola conversa com o aluno. Conversar é diferente de trabalhar aspectos da oralidade. Então, quando eu trabalhei na Rede Santo André, nós construímos conteúdos, que nós chamávamos de conteúdos linguagem. Foi um movimento bem interessante, isso foi em 2007. E nós construímos vários conteúdos linguagens. Um deles era a roda de conversa, o outro, língua portuguesa, matemática. O meu foi jogos e brincadeiras, né? Na ocasião, eu era coordenadora de serviço educacional e fiz todo o trabalho do levantamento dos jogos e brincadeiras. E foi muito interessante essa discussão, porque agora eu não separei, mas eu posso separar para mostrar para vocês todo esse documento curricular que foi feito na ocasião. Então, nós discutimos o que era, qual era a importância do conteúdo linguagem roda de conversa. Quais eram os conteúdos que a roda de conversa promovia a aprendizagem dos alunos. Você está numa roda de conversa, o aluno vai precisar esperar a vez do outro para falar, vai precisar pensar sobre o que vai falar, sobre se colocar, vai precisar argumentar sobre o seu ponto de vista, vai precisar respeitar a opinião do outro. Roda de conversa, chegamos à conclusão que era um dos conteúdos linguagens mais importantes para ser ensinado na escola. E aí, a gente trabalhou nessa perspectiva com esqueci o nome dele agora, gente. Como que ele chama, aquele teórico super interessante, que trabalhou os conteúdos linguagens com a gente? Vou lembrar agora, uma pena. Grande amigo do Marcos Vilela. E ele dizia que nós tínhamos que, olha que interessante, saber a diferença entre estratégia e conteúdo. Porque a gente falava assim, Gabriel Junqueira Filho, mas Gabriel, roda de conversa não é um conteúdo, roda de conversa é uma estratégia para trazer determinado conteúdo para a roda. Então, você quer discutir, por exemplo, violência doméstica. Vai fazer uma roda de conversa e vai discutir esse tema com os alunos. Aí ele falou assim, depende. Se esses alunos já sabem ouvir, colocar o ponto de vista, esperar a vez do outro de falar e respeitar a opinião do outro, ele já
atingiu os objetivos da roda de conversa, ele já aprendeu esse conteúdo. Para os alunos que já aprenderam o conteúdo, a roda de conversa passa a ser uma estratégia para aprender outro conteúdo. Isso que dava a diferença entre conteúdo e estratégia. Isso é extremamente importante para a pedagogia. Porque é o tal da gente, nós, pedagogos, confundirmos conteúdo com estratégia e vira uma miscelânea. Por exemplo, jogos e brincadeiras. O jogo é um conteúdo ou é uma estratégia? Depende. Se o aluno já domina aquele jogo pode ser uma estratégia para ele aprender, por exemplo, a fazer análises sobre a vida social, para ele levantar soluções para situações problema. Depende. Agora, se esse aluno ele não conhece as regras de tal jogo, o jogo passa a ser um conteúdo, o jogo em si. Então, para a gente não sair muito da lógica do filme, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a escola precisa ensinar esses conteúdos. Não é fácil ensinar a escrever. Ensinar a escrever, não sei se foi a Duda que fez esse apontamento, né, que é muito importante. É muito importante, sim. E precisa ensinar, desde lá de criancinha, com a produção dos textos orais. E aí, quando essa criança está no primeiro ano e se alfabetizou, ela pode escrever os textos. Inclusive, crianças não alfabetizadas produzem texto. Eu conheço crianças não alfabetizadas pequenininhas que faz um monte de rabisquinho. Vocês já viram isso? Não sei se a Jordana, a Pastel, ela chama a menininha dela de Pastel. Eu não sei se a Pastel já faz isso, Jordana. Mas escreve ali, ó. Garatujas, bolinhas. Escreve. Ela imita, né? Ela me vê e ela vai imitando. Tentando imitar como se ela estivesse escrevendo. Ela fazia isso na faculdade, no último ano agora já. Na lousa, ela no cantinho. E imitando um tipo de escrita, né? Ela estava produzindo texto. Agora, é interessante você falar, o que você escreveu aí? Isso é um pouco mais complexo, mas tem criança que escreve esses textos, na cabeça dela é um texto, e é um texto, na nossa cabeça também tem que ser, a gente tem que respeitar como um texto, e a gente pede para ela ler, ela vai ler. Era uma vez, Chapeuzinho Vermelho, e foi levar comida para a vovó. Aí você fala assim, mas onde que está escrito vovó? A criança mostra, aqui, ó. Aí depois você pergunta de novo, vovó vai estar escrito em outro lugar, porque ela ainda não tem essas questões. Então, repito, sempre falo isso, ninguém dá o que não tem. Escrever é uma ação escolar extremamente complexa. Ainda mais na língua portuguesa. Demanda os mais diversos conteúdos. Demanda conhecimento ortográfico, conhecimento gramatical. Demanda tantos e tantos conhecimentos e leva-se um tempo. Demanda também que você tenha afinidade com a leitura. É inegável, quando você lê mais, você tem mais afinidade com a escrita. Mas não ache que só ler será suficiente para se tornar um bom escritor. Ajuda muito. O que torna a pessoa boa escritora, primeiro, é o desejo de escrever. Não é aquela escrita obrigatória, porque atrelado à nota, atrelado à avaliação, que já cria um ranço. Escrever jamais deveria ser uma ação tão dolorosa como ela é. Ela não é fácil, viu, gente? Escrever não é fácil, escrever é penoso, mas pode ser prazeroso. Agora, a forma como a escola trabalha, tem uma questão muito interessante que queria trazer para vocês, que tem a ver com essa discussão desta cena do Suleimani, que traz para a gente 2, 3 aulas seguidas, só aquela cena. Olha só que interessante, estava na escola que eu trabalho, na EMEB Janete Mali, estava conversando com um senhor da limpeza, Romário, seu Romário. E eu estava chegando na escola, estacionei e vi que ele estava logo à frente, eu trabalho tarde e noite, ele estava na hora da siesta, né? Na hora que depois que almoça, fica um pouco descansando. Aí eu vi que ele estava lendo.
Falei, gente, mas o seu Romário tá lendo? E eu sou muito curiosa, né? Eu fui conversar com ele. Aí o que eu vi? Do lado dele direito tinha uma Bíblia, do outro lado ele estava lendo, eu não lembro agora qual era o livro, mas era uma literatura super. Era poesia, não lembro qual, mas era muito assim, dentro do capital cultural, né? Que a gente fala, era uma leitura muito valorizada. Aí eu falei assim para ele, você gosta de ler, seu Romário? Ah, eu gosto muito de ler, tanto a Bíblia quanto outros textos. E quem me ensinou isso, Isabel, foi há pouco tempo, esses dias atrás aí, foi minha professora da EJA, porque ele era aluno de EJA, e disse que quem ensinou o desejo de ler, olha que bonito, foi a professora na EJA. E aí, ele disse, olha, Isabel, só tem uma coisa que eu não gosto de escrever. Tinha uma outra professora da EJA, quando eu entrei na escola, toda vez que ela pedia para a gente ler, ela pedia para a gente escrever. Aí tinha um amigo meu que falava assim, pegava no meu braço assim, e dava um chacoalhão no meu braço, falava assim, ó, a professora tá lendo esse texto aí, pode ver que daqui a pouquinho ela vai pedir pra gente escrever um mundaréu de coisa. Ih, Isabel, isso eu não gosto não. Escrever eu não gosto não, mas ler eu gosto. Olha só que interessante, uma outra professora da EJA, que toda vez que eles liam, eles tinham que escrever. Escreva o que você entendeu. Aquela relação utilitarista das coisas que se faz na escola. Porque uma das dimensões da leitura é ler por prazer. E ler para se informar, ler para estudar. É extremamente importante. Mas ler para estudar, ler para tirar informações, ela é bacana, mas é muito importante que a relação que nós estabelecemos com a leitura seja primeiramente uma relação de prazer, gostar de ler, gostar de aprender, né? Então, a escola vai criando esse ranço. Eu queria saber se isso aconteceu com vocês, essa relação com a escrita, não ser uma escrita criativa, mas ser aquela escrita e aquela leitura sempre ligada à escrita. Algum de vocês já viveu isso, ou isso foi só na minha época, anos 90, anos 2000? Bom, eu, como sou um pouquinho mais velhinha que vocês, lá nos anos 70, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de ler, adoro ler, mas é aí a mesma coisa do seu Romário, também não gosto muito de escrever, não. Mas na minha época, a gente lia demais, né? Lia bastante, né? E eu vejo hoje que o pessoal quase não lê, né? E talvez isso também atrapalhe um pouco, porque quando você lê, eu acho que fica mais fácil você escrever também. Você tem mais argumentos, não sei. Foi assim que eu comecei a perceber que eu gosto de ler. E depois acabo escrevendo alguma coisa. Porque amplia a visão de mundo. A leitura amplia a nossa visão de mundo. E a gente precisa de uma coisa essencial para escrever. Chama-se repertório. Sem repertório, a gente fica vazio, né? Agora, obviamente que existem pessoas que escrevem cotidiano, escrevem lindamente sobre o cotidiano, que também eu não posso dizer que a pessoa que não escreve a partir de leituras que ela leu, ela não faça isso de uma maneira muito bonita. Pode ser que faça, sim. Mas é inegável que a leitura traz para nós dimensões da vida que nos ajuda a tornar a nossa escrita mais interessante. Não seria irresponsável a gente dizer que essa relação não existe, porque essa relação existe. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui. Tenho bastante dificuldade em ler, perco o fio da meada, troco palavras e letras, tenho que voltar na mesma frase várias vezes para conseguir concluir e captar a mensagem. Aí acabo me irritando, ficando triste, desistindo muitas vezes. Mas para escrever, olha que interessante, eu me dou um pouco melhor. Sempre me expressei bem através de poemas e letras de música, mas eu sempre gostei de ler, sempre tendo dificuldade. Olha que interessante que ela trouxe, a Duda. São habilidades, Duda. São habilidades, às vezes a gente tem uma habilidade escrita maior, outras vezes a gente tem uma habilidade musical, né, de tocar ou de cantar. Existem, inclusive, vários teóricos que falam sobre as diversas inteligências que nós temos. E todas
são inteligências. Muitas vezes, o nosso cérebro, ou a própria vivência que a gente teve, acaba encaminhando as nossas, como eu posso dizer, as nossas potências para um lado. Então, tem pessoas que escrevem muito bem, tem outras que falam muito bem, tem outras que cantam muito bem, que compõem música de uma maneira muito interessante. Então, são as diversas habilidades que uma pessoa pode ter. Agora, o que é mais interessante, ou o que é muito interessante, é a gente prestar atenção em quais habilidades que a escola valoriza. A Jordana, sempre gostei de falar, escrever me causava medo de errar na gramática. Alguém deve ter trabalhado a gramática de uma forma que trouxe medo, né? Então, tudo isso são aspectos que a gente precisa fazer amizade com a gramática, porque vocês vão ensinar gramática para as crianças. Gramática é importantíssimo. Ortografia é importantíssimo. O ponto final é a vírgula. Nós temos um problema péssimo com a vírgula. Por que a vírgula existe? A vírgula existe para o texto. O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final, existem para que a comunicação aconteça. Porque se você lê quem é o tiro, a comunicação vai ficar deficitária. Então, é tudo muito importante na língua portuguesa, inclusive o pretérito do passado lá, que o François Marin tentou trabalhar na sala de aula, mas não conseguiu trazer o porquê, não conseguiu trazer uma funcionalidade daquilo para a vida dos alunos, né? Vou escrever que a Pastel está fazendo muito, deve ser barulho. Ah, entendi. A filhinha da Jordana está fazendo barulho, ela vai escrever. Pode ficar à vontade. Então, gente, é um pouco isso, né? Essas questões de que a escola, ela acaba, além dela valorizar muito um arbitrário cultural dominante, ela também espera que essa criança, que esse aluno venha de casa com esta postura escritora e leitora já consolidada. E aí que mora o problema. Por quê? Muitas crianças nossas não têm esta postura, esta vivência leitora e escritora desde a mais tenra idade. Eu, por exemplo, não tinha na minha família. Os pais não escreviam em nenhum momento, um bilhete ou outro, mas não escreviam. Hoje eu tenho muito forte essa cultura, eu sou professora, tenho que fazer as atividades o tempo todo, né? Então, isso exige de mim. Eu passo o tempo todo também, já trabalhei em rádio, né, com comentários, primeiro eu escrevia, depois eu falava. Hoje eu fiz uma aula rápida de 40 minutos sobre violência doméstica. O que eu fiz primeiro? Primeiro eu escrevi. Vou abordar isso, para depois falar. Então, são conhecimentos que ninguém me ensinou, não. Eu tive que aprender meio que assim, meio que na raça mesmo, né? Bom, eu acho que a gente pode continuar trazendo outros aspectos do filme. Nós temos 30 minutos de aula, acho que é importante a gente continuar trazendo essas discussões, né, sobre pontos do filme que chamaram a atenção de vocês. Professora, uma coisa que eu reparei muito no filme, que eu acho que eu até já comentei, é a questão de quando um aluno ia falar falar em relação à matéria, em relação a qualquer coisa, o professor sempre fazia questão de apontar o que estava de errado no discurso do aluno, né? E uma coisa que eu percebo que me afeta muito, e agora eu digo mais na faculdade do que no ensino médio, porque, enfim, é mais recente, para mim também a produção escrita é um desafio, é uma coisa difícil, justamente porque eu me cobro muito, eu penso, isso tem que estar muito bem escrito, tem que estar muito bem colocado, e daí se eu sinto que tem alguma coisa de errado, eu apago tudo, volto, e enfim, é uma... Só que eu tive
para citar como exemplo, 2 professores. Um professor, que eu não vou citar nomes, um professor de uma disciplina, eu fiz uma prova dele e eu assisti várias videoaulas, eu li acho que uns 2, 3 livros diferentes, e eu escrevi um monte de coisa na prova. E a única coisa que eu obtive em retorno foi uma nota, um número, tipo, acho que tinha sido o quê? Sei lá, 7. Não sabia por que eu tinha tirado 7, não sabia o que tinha de errado naquilo, não sabia. Só fiquei pensando, nossa, eu fiz tudo isso para, sei lá, tirar um 7. Aí, agora falando em relação a outra professora, eu estava tendo muito problema para escrever, né? Inclusive ela foi minha orientadora da iniciação científica. Estava tendo muito problema para escrever, e daí eu escrevi, e daí mandei para ela nervosa, e daí ela falou assim: ficou muito bom o que você escreveu, gostei disso, disso e daquilo. Você poderia, mudar isso aqui, você poderia acrescentar isso. E já mudou completamente, sabe? E nem foi discutido questão de nota, nem nada. E ela tinha essa postura em relação às aulas também. Então, eu percebo que se você reforça o negativo, ou se você simplesmente reduz aquilo a uma nota, um número, e é um número mediano, você pensa, nossa, todo esforço que eu tive e é uma nota mediana, então, para quê, né? Bom, é basicamente isso, tipo, se ele parasse para, tipo, reconhecer o que as pessoas estavam, o que os alunos dele estavam fazendo de certo, no final do filme, teve alguns pontos, tipo, a menina falando de Platão, né, que, inclusive, não teve nada a ver, né, com a aula dele, e ele, no final do filme, ele até foi capaz, só que, tipo, no decorrer do filme inteiro, ele só ficava reforçando, mas você falou isso, mas não tá certo isso do jeito que você falou. Mas desse jeito você deveria ter falado dessa forma. Esses reforços negativos só servem para a gente sentir que, se eu for falar, se eu for escrever, vai estar errado, então é melhor eu não fazer. Uhum. Com certeza. É esse o fio da meada, gente. E aí, Fernando, o que você traz e que o filme aborda o tempo todo é essa violência, que Bourdieu chama de violência simbólica. Eu já leio o que vocês escreveram no chat, meninas. Exerce violência simbólica o tempo todo, exigindo destes alunos algumas questões que não faz sentido para ele. Agora, gente, a Esmeralda estava lendo Platão. Ou seja, quando eles produzem ou leem clássicos, não acreditava na capacidade do aluno. Então, isso, na literatura, chama-se profecia autorrealizadora. Eu também trago isso na minha dissertação de mestrado, já que eu falo sobre os conselhos de classe. O que é profecia autorrealizadora? Inclusive, foi feita uma pesquisa, eu acho que na década de 1950 ou 1960, 1956, alguma coisa assim, em que foi feita uma pesquisa com uma sala de aula. E aí, alguém chegou no professor e falou assim para ele: professor, estes alunos aqui, tem 30 alunos na sala, estes 15 alunos aqui não aprendem. Estes 15 têm capacidade para aprender. Daqui um ano, eu quero saber da avaliação desses alunos. Voltou, depois de um ano, e procurou saber como é que estavam estes 30 alunos. 15 alunos que falaram, que foi falado que não aprendia, não aprendeu. Os 15 alunos que foi falado que aprendia, aprendeu. O professor não apostou naqueles em que foi dito que não aprenderia. Portanto,
Não aprendeu. E aí foi falado para esse professor, depois de um ano, que essa escolha tinha sido aleatória. E que ele tinha sido, e aquilo tinha sido um teste. Todos tinham capacidade de aprender. Então, essa pesquisa, problemática do meu ponto de vista, porque não se faz pessoas de teste, né, de cobaia nesse sentido, mas serviu para uma reflexão de quando se chega numa pessoa e fala, esse aluno é problemático, esse aluno não aprende. E foi o que a professora Anitta fez comigo, e o professor, logo no começo do filme, fez esse filme Entre os Muros da Escola, reforçando esse estigma negativo, não aposta. Então, o que resta para a Esmeralda? Ninguém aposta na capacidade dela. Qual é o resultado da indisciplina? Por que tem a indisciplina na escola? Seria a indisciplina uma forma de dizer: você não me vê, você não me valoriza, eu vou bagunçar. Ah, seria? Sim. Tem algum momento no filme em que vocês percebem que o aprendizado teve sentido para os alunos? Professora, naquela parte que eles estão, acho que, produzindo as fotos, o quadro lá, né, que ele fala, as duas meninas também, elas comentam que elas saem para fora ali do gueto, né, e ele questiona, como assim, vocês saem? Como? Vocês vão procurar alguma coisa que não está aqui dentro? Como assim, né? Eu achei, assim, terrível aquilo, tadinhas, porque elas não estavam querendo ficar só naquele mundinho, elas saíam para procurar. Você viu que elas iam em lugares que ele achava que elas talvez não deveriam, né? Assim, eu achei que aquilo ali mostrou, tá vendo? Quando ele valorizou a foto que o menino lá fez da mãe, que ele tirava, que ele pediu para ele pôr o texto, como ele ficou feliz e como ele parece que todos ali ficaram, né? E produziram mais até. Então, gente, é isso. Aquela cena, muito bem escolhida pelo diretor, trouxe como deve ser a relação da escola com a aprendizagem. Agora, não pode ficar só no conhecimento de mundo. Tem que relacionar o conhecimento socialmente construído com o conhecimento que o aluno traz da sua vivência. Precisa dialogar as duas coisas. Se for só o aspecto do mundo do aluno, acaba também, de certa forma, fazendo o que? Restringindo. A escola é um lugar em que nós dialogamos com outras culturas, com outras aprendizagens e com outros saberes que foram produzidos por outras pessoas. Mas não é só reprodução. A gente não precisa só reproduzir. A gente também produz conhecimento. Porque se a gente não produz conhecimento, se a gente só reproduz, a gente tem cérebro para quê? Aí é só ligar lá o botãozinho da robotização, e a gente copia e cola aquilo que nos foi dito durante a vida toda. Então, essa é a questão central da diferença entre trazer sentido para aquilo que se ensina na escola. Vou ler o que vocês escreveram, que tem várias coisas aqui. Eu não li. Na escola, a Camila Silveira, na escola que eu estudava tinha roda de poesia, eu adorava, por gostar de ler, mas éramos obrigados, eita obrigação, éramos obrigados a escrever uma poesia todo final da aula, e essa parte não gostava tanto, por ser algo obrigado e não natural. Eu mandei lá em cima, mas acho que você não viu, professor, então vou mandar de novo. A falta de um olhar compreensivo com os alunos, entender o porquê do mau comportamento, de onde vem a falta de vontade, por que esse aluno está reprimido, procurar a solução sem forçar situações que só vão dar mais medo nos alunos e não se sentirão no ambiente confortável para se expressar, como na cena onde eles procuram formas de penalidades por pontos, e
e, por fim, acabaram se preocupando mais com a máquina de café. Exatamente, a Duda. Os problemáticos podem aprender também. Eu era vista como uma aluna problemática, e talvez fosse mesmo. É um aluno problemático, né, gente? E é o aluno problemático. Mas, se a escola tivesse tido um olhar mais, mas por que ela age dessa forma? Será que está tudo bem em casa? Eu teria levado muito mais aprendizado do meu ensino médio e não só o medo de falar em voz alta. Que bom que vocês serão professores. Vocês não pode fazer isso de novo, estão rancorando. Larissa, a cena marcante para mim foi uma reunião entre os professores para decidir se colocariam ou não o aluno no conselho disciplinar. Os professores dizem que não devem se preocupar com o destino do garoto depois da possível expulsão, pois o que acontecesse fora dos muros da escola não seria um problema pertinente a ela. O descaso alarmante com a realidade social do aluno e, consequentemente, a construção de um sistema punitivo que não leva em conta os contextos nos quais a escola está inserida, revelando a cadeia de violência da e na escola. Vocês, então, vocês já podem, eu acho que vocês já podem. Eu vou dar o diploma de vocês, pedagoga, com as coisas bonitas que vocês escrevem aqui. É isso, gente. A não relação com a vida do aluno. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz um trabalho durante 3 meses, isso foi no mestrado. Nós tínhamos uma disciplina que se chamava, como chama? Descrição densa, etnografia. A etnografia é uma metodologia de pesquisa que a pessoa se insere dentro do contexto de pesquisa. Então, se a pessoa vai pesquisar uma aldeia de povos originários, uma comunidade de povos originários, ela ficará um tempo ali. Ela vai entrar naquele contexto, ela vai entrar como se fosse numa imersão. A etnografia é uma imersão, é uma descrição densa, é uma vivência junto para você poder pesquisar. E aí, eu fiz um ensaio etnográfico, não foi etnografia, mas eu fiz um ensaio etnográfico, ficando durante 3 meses, aos finais de semana, sábado e domingo, no semáforo, ali em frente ao Shopping ABC. Ficava das 8, 9, até as 5 da tarde. 5, 6. 3 meses. Anotando loucamente. E aí, o que eu percebi, né? Eu percebi que havia, nesses meninos, uma relação com a escola que era uma relação ruim. Eu entrevistei 17 meninos. Desses 17, somente um estava na escola. Todos os outros estavam fora da escola. E todos eles tinham uma relação ruim com a escola. Eu vou dizer para vocês, são jovens trabalhadores. São jovens trabalhadores. Alguns iam para situações de criminalidade. Roubo, por exemplo. Depois viviam situações prisionais, como não conseguia emprego, voltava para o farol. Essa questão que eu estou falando para vocês me remete muito à fala da Larissa. Eu tenho um texto escrito sobre isso, porque eu gosto de escrever crônica. Então, às vezes, eu estou vivendo alguma situação, eu falo, poxa, eu tenho que escrever sobre isso, mas cadê tempo para escrever, né? Mas eu escrevi, por que eu estou dizendo isso? Porque eu escrevi uma vez, eu era coordenadora em uma escola, não vou dizer qual, trabalhava com um diretor. Gente, ele ficava o tempo todo lendo jornal. Não fazia nada para mudar a realidade da escola. Imagina eu trabalhando com um diretor assim. Faz muitos anos isso. E aí, eu escrevi uma crônica sobre isso. Porque ele falava tão mal do governo, que o governo era isso, o governo era aquilo, e que era...
E ele? O que ele estava fazendo para mudar a realidade? Porque ele estava dando gasto para o poder público e não estava fazendo o trabalho dele. Eu escrevi um texto, tem que achar, eu esqueci o nome desse texto, que eu tenho um blog que eu escrevo, chama Recanto das Letras, né? E aí eu falo sobre aposentadoria, porque ele era um aposentado sem se aposentar, porque ele vivia, o comportamento era de um aposentado dentro da escola, que estava ali para ganhar dinheiro e que não tinha compromisso com o seu trabalho. E falava mal do governo. Gente, se eu sou diretora, se eu sou professora, eu sou governo também. Funcionário público. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu escrevi um texto relacionando a função, o comportamento irresponsável deste profissional com a sociedade. Porque se ele sai e é assaltado por um aluno, um ex-aluno, que a escola espirrou para fora, a escola é um dos elementos culpados, sim, por isso. Não é a principal responsável, não, gente. Não podemos falar essa fala, ter esta fala. Mas a escola, o aparato estatal tem responsabilidade, por exemplo, na relação que aqueles meninos dos semáforos tinham com a escola. Mas eu perguntava, mas por que você não está indo mais para a escola? Porque o objetivo desse ensaio etnográfico era saber qual a representação que eles tinham de escola. Aí eles falavam assim, eu não vou mais, porque eles falaram que para eu ir para a escola, a minha mãe tem que ir também. Porque a minha mãe trabalha, a minha mãe tem mais o que fazer. Então, se eu não posso entrar com a minha mãe, eu não vou mais para a escola. E você, por que não vai mais para a escola? Você não vai mais para a escola? Ah, não vou mais, faz tempo, 3 anos. Por quê? Porque eu tinha dread e a diretora falou que eu não poderia entrar de dread na escola, eu tinha que cortar o cabelo. Pulsões diversas, né? E claro que tinha situações diversas de indisciplina. A escola ajudando a espirrar, empurrando esses alunos para a marginalidade. Se a escola fosse diferente, tivesse a consciência crítica do quanto que precisa superar as mazelas do capital, ela consegue trazer outra perspectiva. Sozinho, o professor tem muito mais dificuldade. Ele consegue sozinho muita coisa. Mas se a escola tiver uma perspectiva de uma consciência crítica, como diz o Paulo Freire, que passa, né, a nossa consciência passa por 3 etapas. A consciência ingênua, a consciência transitiva e a consciência crítica. A ingênua é aquela que não tem a compreensão das coisas. A transitiva é aquela que pede complemento. A pessoa sabe que tem alguma coisa errada, mas ela ainda não conseguiu entender as amarras do sistema. Onde que ela é capturada? Que nós somos educados para sermos consumistas, né? E a consciência crítica que permite o sujeito olhar para as situações e decidir o que quer da vida. Consciência crítica é aquela que nós temos que atingir. Então, por isso que é importante que a escola tenha essa consciência de que os sujeitos, eles são formados por esses 3 níveis de consciência. E que se ele está na consciência ingênua, é papel da educação, que tem que ter o caráter de educação popular. Por mais que a escola aconteça dentro do Estado, a educação tem que ser popular, tem que ser para o povo, para o povo e com o povo. E não acontecia no filme. E vocês trouxeram aspectos muito interessantes. O que acontecia? Autoritarismo. Gente, eu acho o François um professor muito interessante. Em nenhum momento eu quero aqui fazer. Ele gostava de dar aula, ele se preocupava com os alunos, mas a forma não aproximava. Ele, como diz a primeira aluna que falou, acho que foi a Duda no comecinho, não exercia liderança.
Ele não era autoridade, ele era autoritário. Nós temos que ser autoridade. O que é autoridade? Aluno chegou na sala de aula, quer brigar, quer pisar em cima das carteiras? Não. Se você disser para ele, explicar para ele, e você disser que você não aceita, você está exercendo a sua autoridade, você não tem que aceitar. Não é autoritarismo. Autoritarismo é quando você exerce uma violência sobre o aluno a partir de um conteúdo que não tem sentido para ele. Quando você sobrepõe a sua fala em cima da fala dele. Quando você não acredita que ele pode ler Platão, porque ele mora em uma área periférica. Subestima. Subestimar é violência. Calar é violência. Trabalhar conteúdos que não dialogam com a vida prática é violência. Então, a escola está o tempo todo reproduzindo violência. O que mais? Professora, Sim. em relação à questão do autoritarismo, uma coisa que me chamou muito foi a forma como o professor, não só o professor, os professores viam na questão de a autoridade, né, nessa questão hierárquica, uma oportunidade de extravasar a frustração deles em cima dos alunos. Logo no começo do filme tem um professor que eu não me lembro se ele era novo ou não, que ele chega estressado dentro da sala dos professores e ele começa a xingar os alunos, se refere a eles como animais e que eles não querem aprender nada, enfim, ele está estressado por diversos motivos e lá ele destila todo o veneno dele, né? Aí, na sala de aula já do professor, François, o nome dele? Isso, tem várias cenas que, assim, o professor, ele já tem uma angústia acumulada que talvez não tenha sido só pela questão do que aconteceu na sala de aula. Às vezes pode ter sido coisas, sei lá, que ele já está estressado, ele poderia estar estressado por coisas que aconteceram fora, enfim. Só que tem vários momentos que ele está estressado e ele desconta no aluno. E ele desconta no aluno porque ele sabe que o aluno está numa posição de inferioridade, porque o nosso sistema educacional, ele é muito hierárquico. Então, o professor, ele sabe que ele não somente ele pode fazer aquilo, sabe? Ele pode tratar os alunos daquela forma que ele sabe que ele não vai ser chamado a atenção de outros professores, porque todos os professores também se comportam mais ou menos dessa forma. E daí uma cena que me chamou muita atenção foi em relação àquela menina que, eu não sei se foi quando ela se recusou a ler, que ele chamou a atenção dela, falou para ela ficar no final da daí falou que ela deveria pedir desculpas, e daí falou, você tem que se desculpar por conta disso, disso e daquilo, e ela tinha que falar exatamente do jeito que ele queria que falasse, do tom que ele gostaria que ela falasse. E isso só mostra, tipo, são momentos que ele percebe que ele perde o poder que tá, tipo, implícito na sala de aula, não implícito, né, mas, tipo, é um poder que ele já presume que é dele, é um poder que ele já presume que ele tem direito, que ninguém pode contestar, e daí quando ele se vê contestado, ele precisa reafirmar aquilo na insegurança dele, ele precisa humilhar o aluno, e é uma coisa que essa ação de você descontar no aluno as suas frustrações e você reafirmar o seu poder é uma coisa que eu observo desde a creche, desde com bebês. Muitas professoras, elas entram na sala de aula, elas já estão estressadas por coisas da vida dela e elas descontam no aluno. E eu falo isso, assim, não me orgulho, obviamente que não, mas, assim, é uma coisa que eu reconheço que acontece porque eu já cheguei a fazer. Eu já cheguei a descontar as minhas frustrações em alunos e eu reconheço, junto com uma colega minha, né, que a gente trabalhou em parceria nesse ano, ela é da área da psicologia, então a gente conversava bastante sobre isso. E a gente reconhecia que a gente estava frustrada por coisas
principalmente que a professora fazia, e a gente descontava no aluno. E por que a gente descontava? Principalmente porque a gente podia. A gente podia, principalmente um bebê não tem como discutir com você. Então, aí você vê, por exemplo, os adolescentes não somente podem, como eles vão discutir com você. E daí ele se vê acuado, e daí ele começa a insistir em coisas que não fazem sentido, tipo, insistir no tom que a pessoa está falando, insistir no que as palavras que a pessoa está falando, ele vai procurando nessas coisas formas de reafirmar o poder dele, que ele sente que ele perde no diálogo. E é isso. É muito interessante. Pode. Quando você fala, ele pode. O sistema opressor, Fernanda, faz uma coisa muito grave, que é fazer-nos achar que pode. Ou seja, normaliza a violência. A nossa sociedade é pautada na barbárie. Isso é barbárie. Você descontar numa criança que é bebê, inofensiva, uma frustração enorme. É barbárie. Somos seres bárbaros. O que nos tira da condição de bárbaro é a autoavaliação, é a consciência crítica, é a amorosidade, é a pesquisa, é ter uma relação com a produção do seu trabalho criativo para que você possa fazer da tua vida um lugar possível e um lugar de felicidade. É possível fazer esse lugar de felicidade, o lugar da vida ser um lugar de felicidade. Então é possível ser um lugar feliz se você não oprimir o outro. Porque a relação, quando ela não é opressora, ela se torna mais leve. Ela se torna mais fluida. O ambiente se torna mais leve. Aquilo que Paulo Freire chama de biofilia. Não necrofilia. Necrofilia, não. Temos que partir em busca da biofilia, da vida dentro da sala de aula. Então, meninas, esse debate é um debate denso, alto, importantíssimo que nós façamos dentro da pedagogia, né? E acho que a gente chegou, não conseguimos falar do texto comum, né, do vídeo, ia precisar de muitas aulas, a gente pode até retomar isso, né? Eu quero ver como que a gente relaciona este filme com a prova. Vocês gostariam de me dar alguma sugestão de como seria a prova que vocês precisam me entregar até dia 3? Porque dia 4 eu tenho que lançar as notas. Vocês têm alguma sugestão de como poderia ser essa avaliação? Eu gostaria que tivesse relacionada ao filme. Até depois de amanhã? Não é uma obrigação. Oi? É até depois de amanhã? Hoje é dia 1º? É, porque dia 4 tem que entregar as notas, isso. Ah, entendi. Não sei, poderia ser mais ou menos o que nós entendemos do filme, ou aquilo que nós estávamos conversando aqui, mais ou menos isso? Eu tinha pensado nisso, mas aceito sugestões. Uma reflexão sobre isso que nós conversamos hoje. Jordana, eu quero que você faz, viu, Jordana? Gabriela sugeriu uma relação com os dias atuais, uma crítica construtiva com... Peraí. Gente, acho que vocês falaram várias coisas que eu acabei não lendo, né? Camila, eu achei que a sala de aula no filme, todo momento, traz uma hostilidade ofensiva aos alunos, onde tanto o professor quanto os alunos trocam ofensas. A parte que mais me chamou a atenção foi quando o professor, ao invés de conversar de maneira construtiva com a menina que mudou de lugar, preferiu chamar a atenção dela de maneira coercitiva na frente das amigas.
Fazer uma relação do filme com os dias atuais, uma crítica construtiva a respeito do filme. Uma reflexão. Bom, eu peço, então, que vocês façam uma reflexão sobre aquilo que vocês... A semana das provas não começa na semana que vem? Gente, nós recebemos a P2. Semana que vem vocês nem vão ter aula. Vocês não vão ter aula nem dia 8 e nem dia 15. Eu estou entendendo. Foi o comunicado que eu recebi do... Os outros professores não estão trabalhando assim? É só eu que estou seguindo? Porque eu recebi esse comunicado. Dia 4 era o dia de entregar as notas da P2. E aí é lógico que vocês têm até dia 20, para quem ficou de, não sei se é exame que chama, porque os cursos semestrais, eles são diferentes dos anuais. Isso. Os professores já estão até se despedindo, Isabel, você acredita? Acredito. Passou muito rápido. Mas tem algumas como fala, entregas de P2 que estão marcadas para, tipo, dia 11, dia 16. Então, não entendi. Talvez eles estejam usando esse último prazo aí, mas aí é para alunos que tiveram alguma questão com a nota, e se tem uma prova, que é a prova final, e aí tem que entregar até dia 20. Para mim não tem problema nenhum ser depois, gente. Eu vou procurar saber isso amanhã, e até segunda ordem é dia 3. Mas eu vou procurar saber, porque se vocês tiverem um tempo maior, pelo menos uma semana é melhor. Tá? Tendo essa possibilidade, então, eu aumento este prazo. Podemos combinar assim? Sim. Para mim tá ótimo. Isso, uma reflexão sobre o filme, tá? Uma reflexão sobre a conversa que nós tivemos, sobre o filme. Então, o que chamou a atenção de vocês e por que, tendo como referência a reflexão interessante que nós fizemos aqui hoje. Bom? Então, o filme, a aula e o que mais chamou a atenção de vocês nessa construção que nós fizemos. E amanhã eu digo se a gente pode estender o prazo. Para mim, sem problema nenhum. Tudo bem? Ok. Meio que do dia 8 até o dia 20, eu acho. Eu vou pesquisar, Priscila, e amanhã eu dou um retorno, tá bom? A gente já pode ir fechando a aula. A gente vai ter a gravação. Obrigada, Isabel. Então, até a próxima. Então, na próxima semana não teremos aula com você. Não, nem dia 8 e nem dia 15, tá bom? Ok.